Boa noite. Sou Paola Carlone, aluna do 4º ano de jornalismo e faço parte do projeto Vasto Mundo. Hoje à tarde, junto com o cinegrafista Neto, estive com o teólogo Leonardo Boff. Leonardo Boff é professor de teologia, filosofia, espiritualidade e ecologia e um dos fundadores da Teologia da Libertação. Ele está em Goiânia para dar uma palestra no Congresso Pensar 21. Exibiremos agora a entrevista com Leonardo. Piadas para não fazer isso. Como que isso pode ser recuperado, sendo que as pessoas assim, a vida inteira foram acostumadas ao modo de ser trabalho e dominação, né? E não ao modo de ser cuidado? Devemos partir da constatação de que o ser humano, espécie humana, que é uma entre outras tantas espécies de animais, aves, bichos, nós seres humanos ocupamos já 83% do planeta. E ficamos depredando, envenenando os solos, contaminando as águas, ameaçando os ecossistemas. E hoje nos damos conta que, a continuar essa lógica, nós podemos destruir as condições da vida e impossibilitar o projeto planetário humano. Então, a esse paradigma da conquista, mais ou menos como Alexandre Magno, que conquistou o mundo de então, nós devemos incorporar o paradigma Francisco de Assis, que é o paradigma do cuidado. São Francisco era aquela pessoa que tirava as formigas dos caminhos para não serem pisadas, cuidado que as abelhas não morressem no inverno de fome, porque não tinha flores. Isso é, tinha cuidado. Então hoje nós temos que cuidar da casa comum, do planeta Terra. Porque se nós não cuidarmos, há o risco de que a humanidade toda não caiba nessa casa comum. Não haja o alimento suficiente para todo mundo. Ou nos agridamos de tal maneira que vamos ao encontro de grandes dizimações. Então, o cuidado é aquela relação amorosa, não agressiva, que se envolve com a realidade, se responsabiliza. Essa atitude é uma demanda urgente, urgentíssima, porque nós não fomos educados ao cuidado. Fomos educados a deixar as coisas largadas. Então as crianças estão nas ruas, os idosos estão abandonados, nós jogamos o lixo para qualquer lado, poucos cuidam da natureza. Então esse desleixo que caracterizava a nossa cultura não pode mais predominar. Por quê? Porque chegamos a ponto de não retorno. Ou nós cuidamos daquilo que restou, ou nós podemos ir ao encontro do cuidado. E o cuidado de um ser humano com o outro? O cuidado fundamentalmente ele se realiza nas relações interpessoais. Porque não são relações de negócio, não são relações de dominação um contra o outro. Mas normalmente são relações de simpatia, de encontro, de amizade, gratuidade. Agora, há sempre o risco de que as relações humanas, especialmente sociais, elas se envolvam em conflitos de classe, conflitos de interesse, conflitos econômicos. Há preconceitos de culturas contra outras culturas. Muitos aqui no Brasil têm preconceitos contra os índios, contra os negros, contra os nordestinos. Então ali surgem tensões, surgem conflitos e pode chegar até, como hoje no mundo, o terrorismo, o fundamentalismo e as guerras. Então, o que se impõe para superar essa situação de beligerância, de ruptura entre os seres humanos, é um cuidar do outro, cuidar que a relação seja benfazeja, seja inclusiva, que permita convivência, com os elementos que temos dificuldade de suportar do outro, que tenhamos tolerância e que estejamos abertos à hospitalidade, que é a virtude básica entre os humanos, então acolher os outros, acolher com generosidade, com humanidade. Por isso que eu acho que as relações humanas, a começar pela família, que é a matriz de tudo, são relações de cuidado. E tudo aquilo que nós cuidamos funciona mais, dura muito mais e torna a vida leve, torna a vida alegre. E se nós tiramos o cuidado, há sempre ameaça de que um agrida o outro, que a palavra ofenda o outro. Então, se nós queremos, ao nível do mundo, começando no pequeno mundo que nós vivemos, que tenha paz e tenhamos alegria em viver, precisamos reintroduzir essa atitude do cuidado, que
como disse, é uma relação de abertura, de acolhida de cada pessoa. E com base na águia galinha, fala um pouco do cuidado com a gente mesmo. Nós somos seres complexos. Temos saúde, temos corpo, temos inteligência, temos a dimensão mais espiritual, temos o conjunto das relações com a natureza, com os outros. O ser humano é um projeto infinito. Então nós temos que cuidar de nós mesmos. Isso é, começar por cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, não submetê-lo ao estresse demasiado, saber aquilo que nos alimentos é bom para nós. Cuidar dos climas, não se expor demasiadamente ao sol e ao calor aqui em Goiânia, que pode dar câncer de pele. Cuidar também da nossa psique. Nós, seres humanos, somos habitados por grandes sentimentos, ódios, paixões, amor, são anjos e demônios. Temos que cuidar para que esses movimentos dentro de nós não nos destruam, e não destruam as relações com os outros. Então temos que cuidar para que haja um equilíbrio, uma paz interior. E também vamos abordar, cuidar da espiritualidade, isto é, cuidar de termos não só valores materiais, de viver bem, ter uma casa boa, um carro, mas valores espirituais, ter solidariedade, bondade, compaixão. Quando alguém sofre, poder dizer uma palavra que consola. Quando alguém está desesperado, que perdeu a pessoa amada, ter uma proximidade, uma palavra que suscita a esperança e o ânimo. São as dimensões espirituais do ser humano. Então devemos cuidar disso tudo para que a vida seja plenamente humana. Que as virtualidades em nós possam desabrochar. A agilidade do mundo moderno costuma a gente a ter muita resposta pronta. Então as pessoas assim não estão muito dispostas a pensar e a buscar essa dimensão águia. Como que entre os formadores de opinião, entre os intelectuais, como que essas pessoas podem trabalhar com essas pessoas que não querem pensar, que não querem ser águia, assim, para mostrar, passar da galinha para a águia? O grande risco hoje, pela cultura de massa, pelo excesso de informação, porque a nossa cultura é uma cultura de informação, da ciência, é que as pessoas sejam meras consumidoras. Sente diante da televisão, veja as novelas, os programas, as propagandas, não tenha distância crítica, não submeta aquilo a um juízo, e o que é bom, o que é ruim. Então, nós precisamos criar o cidadão. O cidadão é aquele que participa, que pensa, que decide, que faz um juízo sobre as coisas. Então, o que nós precisamos nos convencer é que a maior biblioteca do mundo não é aquela do Congresso dos Estados Unidos, não é a biblioteca do Vaticano. A maior biblioteca do mundo é a nossa cabeça, onde estão acumuladas as experiências, os saberes da humanidade inteira, e que nós precisamos consultar, e consultamos de uma forma criativa, acrescentando aquilo que sabemos com aquilo que é da nossa experiência, vendo conexões novas, descobrindo caminhos novos, sendo autônomos. Então, essa autonomia que dá liberdade interior, que faz o cidadão, que faz que a pessoa sinta viver em liberdade, e não sempre tentando acompanhar as modas, e nunca é suficiente, porque cada dia elas mudam, ou querendo se atualizar todo dia. E os conhecimentos são tantos que só na minha área da filosofia a gente assimila, quer dizer, tem um material para ser lido e assimilado de uns 600 anos. Então não é possível acompanhar isso. Então nós precisamos ter a autonomia de pensar com a nossa cabeça, consultar sim os outros saberes, mas nunca deixar que outros pensem por nós e nós sejamos caudatários, dependentes deles. Assimilamos, nos enriquecemos, mas queremos ser críticos, queremos ser criativos. A responsabilidade individual às vezes pesa muito para muitas pessoas. E é mais cômodo para essas pessoas esconder atrás da frase Deus que quis, Deus que mandou, Deus que serviu para minha vida, é vontade de Deus. Como que isso pode, porque assim, principalmente é uma cultura popular isso, Deus que quis, é vontade de Deus, como que isso pode ser trabalhado nas igrejas? Essa dimensão da sua responsabilidade individual. O ser humano foi criado criador. Isto é, Deus quis o mundo incompleto para permitir que o homem completasse com a sua liberdade.
Por isso colocou, segundo a Bíblia, o ser humano no jardim do Éden para cultivar. Aquele que cultiva, aquele que faz crescer as coisas, que poda, que conhece as estações, conhece o regime de chuvas e ventos, de sol. Então, criativamente, vai acrescentando aquilo que está na natureza. Por isso nós não devemos ser passivos. Deus quis que nós fôssemos criadores, junto com Ele que criou todo o universo. Por outro lado, se nós olharmos a Bíblia, Deus não quer que a gente seja resignado, porque Ele não criou o mal. O mal foi criado por nós. O mal está aí não para ser compreendido, mas para ser combatido, para ser enfrentado. Então a pessoa não tem que ser resignada. E tem que entender que Deus é o Deus da vida, que quer a vida, não quer a morte. E Ele toma partido daqueles que menos vida têm, que são obrigados a morrer por causa de doenças, de pobreza, morrem antes do tempo. Deus quer que as pessoas tenham vida em abundância. Esse era o projeto de Jesus. Então nós, pela solidariedade, pela organização, criamos as condições de ter vida melhor, porque Deus não quer a morte, não quer a infelicidade do ser humano, não quer que digamos, Deus quis que alguém fosse rico e alguém fosse pobre. Isso são coisas que os seres humanos criaram. Deus quis que as pessoas fossem dignas, fossem filhos e filhas, fossem irmãos uns dos outros, juntos, levassem o fardo da vida, criassem condições para viver uma vida melhor. Esse é o propósito da criação. E as religiões que trabalham com a resignação, com a preguiça mental, elas acabam beneficiando exatamente aqueles que não querem ser questionados, que vivem do seu privilégio, que não estão interessados em direitos para defender privilégios. Então essa visão é uma visão que favorece o conservadorismo, a adaptação a uma situação dada, que tira aquela vontade de mudança na direção do melhor. Por isso é um cristianismo que é um cristianismo de libertação. Liberta a pessoa da resignação e a compromete para ela, junto com outros, mudar a realidade. A teologia da libertação, ela foi muito bem aceita por um segmento muito grande da igreja e muito mal aceita por um outro segmento. Por que isso? Porque é uma teologia que é incômoda, porque obriga as pessoas a mudarem. Aqueles que estão muito bem, mas não têm solidariedade, se sentem ameaçados, não querem que haja mudanças, porque tem o risco de perder seus privilégios. E essa teologia é muito boa para os pobres, porque diz que o pobre não é um pobre, é um explorado. O pobre sabe pensar, tem cultura. O pobre não é ignorante. Ignorante é aquele que pensa que o pobre é ignorante. O pobre sabe muita coisa. Então, a teologia da libertação faz uma opção pelos pobres, pela sua capacidade de luta, de resistência, contra a pobreza, a favor da libertação, a favor da vida, a favor da justiça. Então, esta teologia obrigou a própria igreja, os bispos, os padres, a apoiar os movimentos sociais, dos sem-terra, dos índios, dos negros, porque eles, os oprimidos, são os que devem ser os primeiros interessados na libertação, se organizar para isso. E a igreja é uma aliada, não é ela que vai libertar, mas é uma aliada poderosa, porque é uma instituição que está aqui há 500 anos, ela tem grandes valores e ela pode legitimar a luta do pequeno que foi perseguido, está difamado, pode dizer essa luta é digna, porque é muito por um direito de ter terra, ter casa, ter saúde, ter educação, e se libertar para essas realidades. Por isso o cristianismo de libertação é um cristianismo de compromisso, não é um cristianismo de reformação. E como a libertação no mundo hoje? Olha, é uma teologia que nasceu na América Latina, foi para a África, muitos países têm essa teologia, foi para a Ásia, para a Índia, Paquistão, Coreia do Sul, um grande movimento da teologia da libertação, e está nos países centrais, Estados Unidos, Europa, naqueles grupos que lutam pela ecologia, pelos direitos humanos, contra a discriminação. Eu acho que hoje é a teologia mais forte da igreja. E a teologia das igrejas que fizeram a opção pelos pobres, que lutam pela paz contra a violência e a guerra, e que querem outro tipo de globalização. Porque essa, orientada pelo mercado, pela discriminação de ricos e pobres, ela não é boa para a grande parte da humanidade. Então é uma teologia que dialoga com a realidade de hoje, de uma forma crítica, às vezes profética, denunciando as violências, e que fundamentalmente reforça
aquele povo que é das grandes maiorias da humanidade, mas que vive na pobreza, na opressão, na fome, na falta de água. Para esses, a teologia da libertação foi pensada. Então não é uma teologia da liberdade, é uma teologia contra a opressão, em favor de um processo, então, da ação que cria cada vez mais liberdade. O senhor já foi sacerdote franciscano, né? Qual a sua ligação hoje com a Igreja Católica? A minha ligação é normal, eu deixei de ser padre, mas não deixei de ser cristão. Continuo fazendo teologia, dando palestras, seminários, encontrando pessoas da igreja, especialmente comunidades religiosas. E apenas que, por um conflito com o Vaticano sobre a teologia da libertação, preferi manter a liberdade e continuar esse trabalho do que simplesmente submeter-me ao que se me pedia, era guardar silêncio, não escrever, não falar. Eu acho que os direitos humanos devem valer para todo mundo, também para um teólogo. Então eu saí da função de padre, mas não a função de cristão, mas a função de teólogo. O Concílio do Vaticano II, ele abriu muito a igreja, ele abriu janela para esses novos pensamentos. E esse atual papado deu uma fechada, né? Como que poderia ser novamente recuperado o que foi perdido, assim, aberto novamente isso? Eu acho que essa abertura tem que vir pelos cristãos leigos, homens e mulheres que estão no mundo, dialogando na universidade, nas escolas, nas sociedades. As questões que interessam as pessoas da rua, que tem a ver com o sentido da vida, com a esperança. Então, uma igreja que se fecha sobre si mesma, se constrói para dentro, prefere discutir os seus problemas, sua disciplina, os seus problemas humanos, é uma igreja que não cumpre a sua missão. A igreja tem que ser boa aos seres humanos, não pode ser um pesadelo, não pode ser a má consciência. Então, eu acho que esse pontificado, ele preferiu frear, dialogar, criar ordem, do que obedecer à lógica das coisas, que a ordem vai sendo criada na medida que as pessoas participam, se responsabilizam, vão criando um mundo melhor, e não simplesmente se submetendo todo mundo a uma mesma disciplina, a uma mesma doutrina, a uma mesma autoridade. O cristianismo é um povo de Deus, não é um exército, um filho. E eu lamento dizer que esse cara criou muita segurança, mas não muita coragem. O cristão tem que se entender que ele não deve pedir para ficar num porto seguro, mas deve pedir para enfrentar as ondas perigosas e pedir a Deus ser mais forte que as ondas perigosas e não ter medo, isso é enfrentar o mundo e poder dar uma resposta e não simplesmente recolher-se a um canto preservado, mas que fique relevante para a sociedade. Gandhi dizia que admirava muito Jesus, mas que não se tornava cristão porque ele tinha nascido naquela religião e que todas as religiões possuem a mesma base, né? Por que dentro do cristianismo há tanta divisão? Eu acho que há muita divisão por causa da arrogância de que uma igreja, a católica, dizer que ela é a única igreja, os demais são só confissões, são só agremiações, não são igrejas. A pretensão de ser a única portadora da verdade da herança de Jesus, eu acho que essa pretensão é descabida. A herança de Jesus é tão grande, tão rica, tem muitos portadores, muitas pessoas que levam a vida em que não houver diálogo entre as igrejas, haverá conflitos e haverá rupturas. E isso desmoraliza os cristãos no processo de globalização, quando os que estão de fora não são interessados nas divisões, estão interessados no cristianismo, porque o cristianismo como um todo promete a humanidade. Como ele ajuda que haja mais justiça, mais cuidado e proteção da natureza. Essas são as questões que devem unir as pessoas no serviço ao mundo, não simplesmente nas disputas internas. Fazendo um balanço da última década, o mundo tem caminhado para alcançar esse objetivo ou contra ele? Eu acho que nós vivemos uma época de barbárie. Nunca há tanta vitimação de pessoas, tantos pobres no mundo, mais de quase 2 bilhões passam necessidade, fome, falta de água potável, vive na exclusão. Então a humanidade não pode ser bifurcada entre aqueles poucos que têm tantos benefícios da civilização, da ciência, e as grandes maiorias que estão à margem.
Então falta solidariedade, falta cuidado, falta sentido humano entre as pessoas. Então hoje nós vivemos fases da humanidade das mais tristes, das mais inumanas, com guerras de grande devastação, com a destruição da casa comum, do ecossistema, das espécies, plantas e animais, como nunca houve antes. Então é urgente que nós despertemos e definamos um outro rumo, porque esse rumo poderá nos levar a uma grande devastação da vida e do próprio ser humano. Valeu, Irmãzinha. Muito obrigada, viu?